Senhor eterno Deus, nesta noite mais uma vez estamos buscando a Tua face e através deste culto queremos Te render glórias e louvores. Queremos, Senhor Deus, oferecer do nosso coração o perfeito louvor, a perfeita adoração, embora muitas vezes os nossos corações não estejam dignos diante de Ti. Pela Tua misericórdia, o Senhor nos alcança através de Jesus Cristo, Senhor e Consumador de todas as coisas, através do Seu sacrifício na cruz. Por isso nós Te rogamos as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui nesta noite e que porventura não tenham Jesus Cristo em seus corações, para que haja entendimento, para que haja, Senhor Deus, nesta noite, salvação. Abençoe este culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. É o que fazemos em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a se colocarem de pé, peguem o seu boletim. Nós vamos recitar juntos o verso que se encontra logo acima da programação deste culto da noite, que é uma referência em Isaías 9, capítulo 9, versículo 16. Vamos todos em uma só voz fazermos esta leitura. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E com alegria nós vamos entoar o hino do HCC 94, porque foi assim que eles anunciaram pelas montanhas que Jesus Cristo havia nascido. Fala
Esta é uma noite de festa. Estamos celebrando o Natal desde o último domingo. Então, procure se ajeitar no seu cantinho, no seu lugar, para que outras pessoas também possam encontrar o seu espaço e se acomodarem juntamente conosco. Nós agradecemos a todos aqueles que estão nos visitando. É um momento de muita alegria para todos nós, a sua presença. No momento oportuno, nós estaremos dando um forte abraço em cada um de vocês. Eu quero lembrar aqui alguns anúncios que já constam no nosso boletim, mas a dinâmica da nossa igreja, ela não para, e é preciso que cada um dos irmãos esteja também sendo alertado e lembrado das programações. A você que está nos visitando nesta noite, nós não estaremos em programação só nesta noite, mas dentro do boletim, você tem aqui um recorte no cantinho aqui, onde você pode acompanhar o que está planejado para as próximas programações. Se você estará aqui nos próximos dias 24, 25, dia 31, nós teremos programação em todos esses dias aqui na nossa igreja. Então você é o nosso convidado para desde já estar participando conosco. No dia 21, próximo domingo, nós teremos aqui na nossa igreja a cantata do Grupo Livre Louvor. São nossos adolescentes e jovens que estarão entoando uma linda cantata de Natal também, e estará alegrando os nossos corações. Você também é o nosso convidado. No dia 24, nós teremos a programação tradicional de nosso Natal infantil. Então, todos também estão convidados a trazerem as suas crianças para estarem assistindo, e aquelas crianças que estão se preparando, ensaiando para este momento tão bonito que é o momento de Natal de Jesus Cristo, na noite do dia 24. Nós começaremos às 19 horas, procuraremos não sermos demasiadamente longos na programação, para que todos tenham tempo de sair daqui, irem para as suas casas, para as suas famílias, para celebrarem a ceia com seus familiares, onde porventura você esteja programado de passar. E da mesma forma, no dia 25, às 19 horas, o coro nós teremos um Natal cantado. Na verdade, este ano não será uma apresentação única do Coral Jovem, ele estará fazendo a apresentação de um número, mas os outros corais da nossa igreja também estarão fazendo. Será uma programação, tenho certeza, muito bonita e muito importante de ser celebrada. Não esqueça de orar pelo ID. Nós estaremos entrando agora em 2 meses consecutivos em que muitas vezes a nossa atenção está para o descanso, está para as férias, mas a nossa igreja tem assumido um compromisso muito importante de evangelização. E este ministério, que já por longos anos tem sido feito por nossa igreja, precisa das orações de cada um dos irmãos. Temos muitos desafios neste ano, temos enfrentado muitas dificuldades, mas Deus é quem está à frente desta obra. Não deixe de orar, não deixe de participar, de dar o seu nome, desde já fazer a sua inscrição. Este ano estamos propondo uma inscrição para todos os membros, inclusive aqueles que ficarão aqui orando, intercedendo por aqueles que estarão fazendo a viagem. Então não deixe de fazer a sua oração pelo ID e também de se inscrever. Eu vou chamar o pastor aqui à frente. Nós estaremos realizando neste momento as nossas intercessões, os nossos motivos de súplicas, mas também os nossos motivos de agradecimento. É tempo de Natal, aquele sentimento bom, de alegria, de família. Então, estarmos juntos aqui na igreja é sempre esse ideal de família, de compartilhar as bênçãos de Deus, de fortalecermos a fé uns dos outros, desse sentimento bom que Jesus nasceu e garantiu para nós a vida, garantiu para nós a alegria eterna, garantiu para nós a salvação, o aconchego, ser recebido e fazer parte de um grupo tão especial. Nós agradecemos a Deus. Para mim é muito importante que você ore pelo seu irmão, muito importante que você se lembre de quem está aí do seu lado, que você agradeça a Deus pela vida dele e você interceda por ele.
Se você está sentado do lado de um visitante, de alguém que vem, não está sempre conosco aqui, pergunte o nome dele para que enquanto eu orar aqui, você ore pela vida dele, né? Para que ele saiba que ele é importante para Deus e importante para nós também. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. E pela movimentação e como está tudo diferente hoje, eu vou pedir para que você fique no seu lugar. Mas se você quer apresentar a sua vida ao Senhor, gostaria que houvesse esse momento de intercessão pela sua vida, ou você quer representar alguém nesta oração, vou pedir para você ficar em pé aí no seu lugar mesmo. E aqueles que forem orar pelos outros podem ficar sentados, não tem problema nenhum, tá? Então, se você quiser apresentar a sua vida ao Senhor, fica de pé no seu lugar e eu vou orar por você ou por aquela pessoa que você está representando neste momento. Nós vamos colocar diante de Deus. Os que estão sentados, ore comigo por todos estes. Ore comigo por aqueles que não puderam estar aqui hoje, por aqueles que estão viajando, aqueles que estão fazendo os tratamentos, aqueles que ainda estão doentes, aqueles que estão se recuperando. Bênçãos de Deus, nós vamos apresentar todos esses nesta oração. Às vezes eu não digo os nomes aqui na frente, porque são muitos, mas você pode dizer aí na sua mente. Nós oramos em casa, oramos nos cultos de quinta-feira. Então ore comigo por estas vidas. Senhor, graças te damos pela tua igreja, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Graças te damos porque aquele dia o amor de Cristo fez com que ele se entregasse a nós, deixando a sua glória e esvaziando-se da sua glória e vindo nascer aqui como uma criança tão humilde, tão simples. E Jesus veio até nós para nos alcançar. Foi o teu grande amor que nos alcançou. Sendo assim, ó Deus, nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. E neste momento estamos apresentando vidas que são importantes para o Senhor, vidas pelas quais nós agradecemos ao Senhor. O irmão que está ao nosso lado, o visitante que está conosco nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor por cada uma destas vidas. Pela Igreja Batista Ebenezer, há 73 anos, pregando a Cristo Jesus e louvando e adorando ao Senhor aqui. Quero agradecer pelas nossas famílias, quero agradecer pelo Natal de Cristo Jesus. E mesmo que as pessoas não entendam, só a palavra Natal já traz algum sentimento bom, traz alguma ideia boa, uma felicidade ainda que instantânea. Mas quando nós aprendemos sobre Cristo, então nosso coração se enche de alegria eterna. Nós agradecemos por isso, ó Deus. Não há um Deus como o Senhor que nos ame tanto. Por isso nós continuamos clamando ao Senhor pelas tuas misericórdias, para que alcancem aqueles que estão precisando do Senhor, precisando da tua atuação, da tua intervenção. Nós pedimos que o Senhor se derrame em bênçãos para estas vidas que são apresentadas nas nossas mentes, nos nossos corações, que estão nas nossas listas de orações, naquelas listas que são compartilhadas nas redes sociais, nas listas que ficam lá, Deus, guardadinhas na nossa casa, no nosso caderno, no nosso celular. São nomes de pessoas que amamos, que nos importamos. E eu tenho certeza que o Senhor as colocou no nosso coração, porque elas são inicialmente importantes para Ti. Nós sabemos o quanto Cristo se sacrificou por elas, por um amor real e verdadeiro, intenso e eterno. Eu agradeço muito ao Senhor. Então, ó Deus, que elas sintam o Teu amor alcançando cada uma das vidas. E nesta noite em especial, apresento o coro Ebenezer, apresento o trabalho que foi preparado até este momento, para que haja, Deus, uma mensagem cantada que atinja cada um dos nossos corações, pela emoção da música e pela verdade da história. Que assim sejamos alcançados neste amor do Senhor, que é lembrado e relembrado neste mês de dezembro. Que seja noite de salvação, noite de derramarmos os corações diante do Senhor, noite de não olharmos as dificuldades que temos, os problemas técnicos, mas para olharmos a grande emoção do amor de Deus chegando até nós, nessa história real e verdadeira que aconteceu um dia na terra, mas que precisa acontecer um dia também no nosso coração. Que haja esta alegria de Cristo Jesus alcançando vidas nesta noite, que haja restauração de vidas, que haja restauração de propósitos, alianças feitas com o Senhor, que haja o sangue de Cristo trazendo santificação, purificação dos pecados,
e haja, Deus, corações abertos para receberem Cristo Jesus como Salvador e como Senhor das vidas. E não seja apenas um encontro bonito e agradável, mas seja um encontro transformador para toda a eternidade. Alcança as vidas hoje, ó Deus, alcança os que estão aqui, os que estão pela internet, todos nós fiquemos maravilhados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que a Tua palavra alcance cada um de nós, e que a Tua bênção também alcance esses que estão em pé, que oram pela vida deles, que apresentam a vida de alguém, que colocam os seus problemas, as suas lutas, que na verdade estão colocando sobre Ti a sua esperança. Alcança cada coração, ó Deus, sonda estas vidas, derrama o Teu amor sobre elas, e continua cuidando daqueles por quem temos orado, continua cuidando daqueles que estão se recuperando, continua recebendo a nossa gratidão por todos os que foram cuidados por Ti. Nós reconhecemos o Teu amor e oramos com fé naquilo que temos conhecido, naquilo que temos visto, naquilo que cremos e naquele, ó Deus, com quem estaremos um dia definitivamente e eternamente, que é Cristo Jesus, nome no qual nós oramos. Amém, Senhor. Algumas pessoas têm reclamado que quando eu venho à frente dirigir o culto, elas ficam confusas, não sabem direito se é o pastor que está falando ou é o dirigente, o Jefferson. Então eu estou anunciando para aqueles que não estão conseguindo identificar agora que nós trocamos novamente, é o Jefferson que está falando. É uma brincadeira, o pastor é que veio me imitar com a barba dele, eu já tinha barba há muitos anos, mas, meu irmão, mais uma vez estamos chegando ao final de um ano. E se você não tem feito isso, no final de ano normalmente a gente começa a fazer algumas listas daquilo que a gente gostaria de realizar no próximo ano, ou mudar daquilo que fizemos que não deu certo. E uma coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer é participar dos cultos pela manhã. Nós tivemos esta manhã um culto maravilhoso, estivemos lembrando o dia da Bíblia, estivemos ouvindo algumas curiosidades bíblicas, ouvimos uma mensagem vinda do Senhor que tocou nos nossos corações, e Deus tem falado em todos os momentos. Cada culto, cada oportunidade que nós temos de nos encontrarmos com Deus é única e representativa nas nossas vidas. Então, se você tiver algum momento em que você está elegendo o que fazer no próximo ano de diferente, procure colocar no seu calendário, vir ao culto pela manhã e participar conosco. Deus tem falado através dele também. E eu estava lendo aqui, dentro do nosso boletim, existem irmãos que estão fazendo leitura bíblica em um ano, e aqueles que ainda não anotaram o seu nome, façam ali no hall de entrada, para que você possa receber também um certificado de conclusão da leitura bíblica em um ano. Nós agradecemos muito a Deus, porque nós temos a Bíblia para nos orientar como um manual de fé, de prática e para as nossas vidas. Ela às vezes é dura, mas ela também nos acaricia a alma e nos dá refrigério. Vamos, neste momento, fazer a participação como membros desta igreja de um privilégio, que é contribuirmos para a continuidade da obra do Senhor. Você que nos visita, fique à vontade. Este é o momento que nós gostamos de praticar e realizar na nossa igreja, e nós faremos isso enquanto entoamos o hino de número 446 do nosso HCC, Brilho Celeste. Esta noite é uma noite de muito brilho, porque na cidade de Belém nasceu Cristo. Através de uma grande estrela foi anunciada o seu brilho e a chegada deste Rei Salvador das nossas vidas.
com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Ainda em pé, eu vou convidar a nossa irmã Ruth para que faça uma oração em agradecimento a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós lhe rendemos graças por todos os benefícios que nos tem feito. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de entregar no teu altar, devolver tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, mesmo sendo uma pequena parte, sabemos disso, mas receba, Senhor, de todo o nosso coração. E aqueles que não puderam, Senhor, tu sabes o motivo, que o Senhor possa estar com cada um. Ó Pai querido, abençoe a tua igreja, aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Eu convido o pastor Wagner para que nos traga a mensagem que Deus colocou em seu coração para nós nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Um versículo que conhecemos muito bem. A maioria de nós sabe, inclusive, dizer ele de cor e salteado, como dizem. Mas nós vamos ler a partir do verso 17. Então, João, capítulo 3, a partir do verso 17. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uma parte muito importante daquilo que nós falamos sobre fé é que é possível acreditar sem termos nenhum envolvimento. Nós acreditamos no nosso time de futebol e às vezes nem vamos ao estádio. Às vezes alguns vão ao estádio assistir, mas não tem carteirinha de sócio, não contribuem em nada com o seu clube. Às vezes encontramos com amigos para o joguinho de futebol, mas também não temos compromisso nenhum. Os times são sorteados ali na hora, não tem problema, o importante é que naquela hora o meu time vence. Mas não há compromisso fora daquele ponto, daquela parte. E o que nós estamos vendo nesse texto aqui é uma questão de compromisso muito importante. Jesus está sendo comparado aqui a uma luz. E esse é o tema da cantata de hoje. E eu queria que você pensasse nessa luz. Como a luz é importante para nós. Como é importante que na hora que a gente vai dormir, é bom que esteja tudo escurinho, mas como é importante para nós saber que depois, logo de manhã, a luz vai estar lá. Fico impressionado de ver as pessoas que trabalham lá na parte bem do sul, no Polo Sul, lá do nosso globo terrestre. Eles têm 4 meses de noite e 4 meses de dia. Depois, os outros meses, realmente eles têm noite e dia. E as atividades ficam muito complicadas em 4 meses de noite, porque
praticamente impossível o trabalho, porque ali gastaria muita energia elétrica para iluminar, então fica muito difícil. E não é só iluminação, ali também tem problema do aquecimento. Então é um trabalho difícil, porque falta a luz, que não é apenas a possibilidade de enxergar, mas é uma energia que vem e traz benefícios. Tem algumas situações em que você vai no médico e ele fala para você assim: você precisa tomar sol. Você toma remédios, medicações, chazinhos, mas às vezes ele fala assim: você precisa tomar um pouquinho de sol. E isso é muito bom. Ao mesmo tempo que o dermatologista e outros médicos vão dizer: cuidado com a luz do sol, né? Tem certas situações que o médico fala assim: jamais apareça no sol. Se você precisar sair, use manga comprida, né? Põe alguma proteção, passe protetor solar, cuidado com o sol. É interessante que a luz do sol é algo tão bom e ao mesmo tempo pode ser tão ruim. Amamos olhar as coisas e enxergá-las, como é bom, mas ninguém fica olhando para a lâmpada e ninguém consegue ficar olhando para o sol. Essa luz que conhecemos é muito boa para as nossas vidas, nos ajuda bastante. Ela também pode trazer problemas sérios se nós não estivermos preparados para ela. É exatamente assim que Jesus está sendo comparado. Então houve uma explicação de Jesus nesse texto sobre o compromisso que precisava haver entre o homem e Deus através de Cristo. Veja que não é apenas acreditar em Deus. Nós falamos muito em acreditar em Deus, e você pergunta para muitas pessoas e a gente diz: mas eu creio em Deus. Mas não é disso que Jesus está dizendo apenas. Jesus está dizendo que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu preciso acreditar que Jesus pode salvar. Mas é muito comum, a gente lembra, por exemplo, dos trabalhos evangelísticos que fazemos no Carnaval, o ID, que o Jefferson estava comentando conosco. É muito comum lembrarmos, e a gente vai na casa das pessoas e vai dizer: vem falar de Cristo Jesus para a sua vida, o quanto nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E as pessoas normalmente dizem: peraí, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho tantos defeitos assim, eu não desejo mal para as pessoas, não quero que elas morram, eu nunca matei ninguém, eu não roubo as coisas. Hoje até está difícil um pouco achar, né, essas práticas, mas na maioria das pessoas elas se justificam dizendo que não precisam de salvação. Então, se você diz que não precisa de salvação e Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele, que relação você tem com Cristo Jesus? Assim como essa luz veio ao mundo para que houvesse salvação, e Jesus não veio para condenar. Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, quando a gente vai lá no final de todas as coisas, onde Cristo já concluiu o seu papel de Salvador, e tudo o que precisava para que os homens fossem salvos ele já fez. Agora ele se torna o juiz. Assim como a luz foi muito boa, agora é uma luz que compromete. Assim como o juiz olhou, o Salvador olhou com tanto amor para as nossas vidas, contribuiu para conosco, trabalhou pelas nossas vidas, agora esse Cristo é o Cristo que se torna o juiz. Você não precisa ler comigo, mas eu vou ler em Apocalipse 22, verso 5, dizendo assim: e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Eu fiquei pensando, se o texto de João diz que as pessoas gostam da noite, porque assim as suas obras más não aparecem, porque assim eles podem fazer aquilo que eles acham que é certo, e não tem ninguém para ficar condenando, dizendo se está certo ou se está errado. Eles não têm nada a ver com Cristo Jesus, porque na eternidade só haverá luz e todas as obras serão aparentes. Então, eles não vão querer estar lá. Há uma condenação para aquele que não crê em Jesus,
para aquele que não entendeu que precisa ser alcançado por essa salvação. E o versículo 19 diz, se há uma condenação, o 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem disse que as obras eram más? Quem classificou? Isso é mal. Quando nós tomamos as nossas atitudes, sempre achamos que estamos certos. Mas há uma questão muito importante. Jesus está falando do desprezo. Você desprezou o que ele achava que era certo. Você desprezou o que estava no coração dele e tomou consciência apenas pelo seu próprio coração e disse, eu acho que é assim. E você determinou um julgamento. E no seu julgamento, você não está condenado. As Escrituras dizem, há condenação. E a condenação é esta. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aquilo que mostrava a verdade, o fato real, a situação real. E isso nós não gostamos de ver. Nós não olhamos para ela. E é fácil então ver a situação real dos outros, mas não a nossa. Por isso mesmo então estamos sempre achando que está tudo certo. Mas as Escrituras estão dizendo, há uma condenação. Que a luz veio ao mundo e foi desprezada. E os homens amaram mais as suas trevas. E aquele que faz o mal, diz o versículo 20, aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele não quer ver as pessoas apontando o dedo para ele, dizendo, olha, está vendo, você está fazendo errado. Por isso mesmo, se haverá luz o tempo todo nos céus, se todas as obras de todas as pessoas serão evidentes o tempo todo, não dá para escondermos, não tem um momento para fazermos aquilo que nós achamos que está certo e que não gostamos de ser reprovados pelas outras pessoas. Então no céu não haverá isso, significa que nós não temos parte nenhuma com Cristo. A nossa fé é uma fé que aceita Jesus, o menino da estrebaria. Jesus, o homem milagroso, mas não aceita Jesus, um Salvador. Não aceita um Jesus que tem alguma coisa a ver comigo. Eu sempre acho que tem a ver com os outros. Jesus precisa salvar esses bandidos aí que estão matando 40 mulheres e que acham tudo normal. Jesus precisa salvar esses aí, os corruptos que estão levando dinheiro das pessoas, milhões e milhões, daquilo que o brasileiro se orgulhava. Mas eu penso assim, e se nós, em vez de termos acesso a 1.000, 2.000, 500 reais por mês, tivéssemos acesso a 100 milhões, 200 milhões, a 1 bilhão de reais por mês, será que nós também ficaríamos na mesma condição que nós somos hoje, ou erraríamos do mesmo jeito que eles? Será que nas mentirinhas que contamos de vez em quando, tendo acesso a tantas informações importantes, não contaríamos mentiras tão grandes quanto as deles? Será que assim como estes homens loucos, insensatos, que têm prazer na morte, tendo acesso e simplesmente tirando toda a sua moralidade do seu coração, simplesmente desfrutam do prazer que está lá no coração deles? Será que nós não faremos as mesmas coisas quando nós pensamos, eu não quero mais ficar perto dessa pessoa, quando eu desejo mal para a pessoa a ponto de dizer, às vezes no meu coração, seria melhor que ela não existisse? Não é a mesma coisa diante de Deus? Não é a mesma coisa que pegar uma machadinha e ir lá e acabar com a outra pessoa? Como Deus olha que bonito, aquele lá só deseja que o outro morra, esse aqui matou de verdade. Parece que para Deus não tem tanta diferença assim. Há diferença de sentimentos, há diferença de perdas, eu entendo tudo isso, você também entende isso. Mas eu estou falando do coração de Deus, o sentimento de Deus. Estou falando daquilo que Deus fez com tanto amor, com tanta dedicação, com soluções reais para a vida do homem, que não refletiam somente na nossa vida para o dia de hoje, mas para toda a eternidade. Soluções que Jesus trouxe para que aquele que crê que Jesus é Salvador, que pode pegar a nossa vida e trazer real transformação, que pode estabelecer com eles aliança, um pacto de vida para toda a eternidade,
Para esses que creem, é esse sacrifício que foi oferecido. Não só para dizer que legal, Jesus veio um dia, o Natal é bonitinho, vamos trocar presentes. Mas para dizer, Jesus é o meu Salvador. O sacrifício de Jesus alcançou a minha vida. Então aquilo que era terrível para muitos, de ter a luz o tempo todo sobre eles, e o tempo todo alguém está condenando e mostrando, não pode fazer isso, e eles detestam isso. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que amam a Jesus, têm isso como prazer. Porque se houver algum fato em mim de ser condenado, Jesus pode mostrar, e Ele morreu para que eu consertasse esse problema, para que eu não carregasse mais esse pecado. Que coisa fantástica é saber que um dia estaremos todos diante dessa luz. Um dia estaremos todos diante dessa luz. Não haverá mais condenação, porque haverá uma transformação completa e definitiva. Não haverá mais esses pequenos erros, não haverá grandes erros, não haverá mais nada que Deus olhe para nós e diga assim: eu estou triste com vocês, ou estou ofendido com vocês, ou estou decepcionado com vocês, mas haverá uma alegria eterna e estaremos diante de uma luz eterna. Que prazer para aqueles que amam a Jesus. Os homens preferem que haja um tempo os homens, a humanidade, perdida nos seus pecados, preferem que haja um tempo em que dê para se esconder. Não seja evidente todas as coisas que eu faço, porque sempre alguém condena. Mas com Cristo Jesus, na luz eterna, nunca haverá espaço para nos escondermos. Se não haverá espaço para nos escondermos, só existe uma chance de estarmos nessa luz. É se o próprio Deus trabalhar todas as coisas na nossa vida. É essa aliança que Ele quer estabelecer conosco. Não é para dizermos assim, Jesus é bom, eu creio nele, mas é para dizer, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor que está sobre a minha vida. Quando usamos a ideia de Senhor, significa aquele que governa, aquele que tem autoridade, aquele que tem a direção da nossa vida. É aquele que se senta no trono da nossa vida e diz, a partir de hoje eu coordeno a sua vida, eu dirijo para você. É aquele que transforma os nossos valores, o nosso comportamento, aquele que transforma os nossos ideais, os nossos sonhos, e que usa todas essas coisas de uma maneira ainda muito melhor, de algo que é realmente transformador. Às vezes a gente olha a vida de Cristo Jesus, às vezes olhamos a vida de Paulo, dos apóstolos, vemos quantas coisas eles perderam, mas eu acho interessante que nenhum deles precisa se arrepender de nada do que fez. Todos eles estão em paz. Vejo Paulo terminando a sua carreira orgulhoso do seu empreendimento, feliz pelas conquistas que alcançou, contente porque os seus sofrimentos todos foram acompanhados por Deus. Valeu a pena. Então, há perdas que valem a pena. E há ganhos que nós não conhecemos os valores ainda, mas podemos conhecer. Um dia estaremos na presença de Deus. Seremos condenados se houve desprezo. Mas por outro lado, seremos acolhidos para essa eterna luz se houve uma fé verdadeira, se houve um compromisso, se houve uma aliança. Então não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá parte ruim. Não, eu não preciso mais olhar para minha irmã e ficar preocupado, o que tem de errado nele que eu vou pegar hoje? E nem me preocupado, o que eles vão encontrar em mim que dá errado hoje? Haverá apenas paz e alegria, todas as coisas perfeitas, tudo exato, tudo maravilhoso. Eu fico pensando que essa utopia parece uma utopia, e as pessoas consideram uma utopia, é uma realidade que Cristo prometeu. Utopia é nós queremos encontrar felicidade na vida que temos. O quanto podemos ter completa felicidade, quanto de liberdade realmente você tem, ainda mais aqui em São Paulo. A gente está cheio de trancas, de alarmes, de sistemas de segurança, e sonhamos, a vida vai melhorar. Que ilusão, irmãos.
ilusão nós temos de que as coisas vão bem e que tudo vai dar certo, e amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. O que Jesus promete não é utopia. Utopia é aquilo que o diabo quer oferecer nos nossos corações, dizendo: tá bom assim a sua fé, tá bom assim o compromisso que você já fez, as coisas que você já fez para Deus estão boas. Vamos nos esconder um pouquinho e tudo vai ficar bem. Não precisa mostrar tudo, não precisa consertar tudo. Assim tá bom. Esse sossego que o diabo quer das nossas vidas. Mas não foi isso que nós vimos nos grandes heróis da fé. Vimos pessoas que se dedicaram e que amaram a Deus, que creram em Deus. E então não foram condenadas, mas puderam viver na luz. Deixaram o mal, deixaram as práticas ruins, deixaram os sentimentos ruins, deixaram um coração governado pela própria humanidade e carnalidade, mas deixaram que Cristo governasse seus corações. E eles experimentaram uma fé verdadeira, e hoje experimentam uma eternidade verdadeira. A eterna luz de Cristo não é uma utopia, não é um sentimento bom no coração, falando de eternidade, mas para um momento, que seja eterno enquanto dure. Mas a eternidade de Cristo Jesus é a realidade que Ele comprovou, que Ele mostrou e pela qual Ele sacrificou muito pelas nossas vidas. Eu quero orar com você agora, para que seja uma realidade na sua vida também. Para que não seja mais uma tentativa de mudar as coisas, de esconder as coisas, mas seja um transformar de Jesus, para que não haja nenhuma condenação na sua vida. E que a luz de Cristo brilhe na sua vida desde já. E brilhando desde agora, ela dure por toda a eternidade. Que haja felicidade no seu coração, de um compromisso com Cristo, de uma fé verdadeira, uma fé aprovada e não reprovada por Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque este homem aqui no capítulo 3 de João pôde ouvir das palavras de Jesus a realidade dos fatos, principalmente da ideia espiritual que Jesus pregava. Da ideia de que Jesus é a luz que veio ao mundo e que não poderia ser desprezado pelas pessoas. E que esse desprezo gerava uma condenação eterna. Não nos deixe iludidos, ó Deus, com o que o mundo oferece, mas permita-nos entender esta luz. Esta luz que Cristo tem falado, que a mensagem tem sido pregada e que hoje ainda ouviremos mais uma vez este amor do Senhor sendo apresentado em Cristo Jesus. Nós queremos ouvir e queremos que essa Tua palavra complete em nossos corações o nosso ideal, ó Deus, de irmos até o Senhor, de nos encontrarmos contigo, de nos derramarmos diante do Senhor. Que hoje seja um dia de muita alegria e que não haja, ó Deus, mais em corações sentimentos de condenação, mas haja uma fé nesse Jesus que é Salvador, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele pode fazer na minha vida e na vida de cada um de nós. E que assim nós cantemos a luz eterna que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Que nós cantemos e celebremos que a luz chegou até nós. Que o Senhor continue falando conosco e nos receba em adoração, nos receba na cantata, na Tua palavra. Receba-nos nesta noite na reflexão que estamos fazendo e neste encontro maravilhoso que podemos ter. Assim oro pela minha vida, oro pela vida de todos os que estão aqui assistindo pela internet. Oro a Deus pelas nossas vidas, pelo nosso país. Que o Senhor nos abençoe, que a luz de Cristo brilhe em nome de Jesus. Amém, Senhor. O culto, ele na sua essência é um momento em que nós vamos adorar e entregar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que nós vamos fazer um pouquinho agora. Entregar o nosso louvor com as nossas vozes para esse Deus a quem nós amamos e adoramos. Eu quero convidar a todos para que se coloquem de pé. E neste momento também eu quero dar a oportunidade para que todos estejam se abraçando, cumprimentando uns aos outros. Procure identificar aqueles que estão conosco nos visitando. Dê um abraço em nome da Igreja Batista Ebenezer. Diga a ele o quanto nós estamos alegres e felizes
pela presença de cada um, o quanto Deus estará falando aos nossos corações nesta noite. Vamos louvar o nome do Senhor com alegria nessa noite. Vamos entregar o nosso louvor somente. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Louvemos ao Senhor com alegria. Grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, tu serás adorado. Grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, mais profundo mar, as alturas do céu. Amém. Essa música a gente vai cantar nesse momento fala: todos os dias quero louvar. Será que todos os dias nós queremos louvar ao Senhor? Será que tem dias que a gente está desanimado, triste, com problemas e a gente não tem vontade de louvar ao Senhor? Gente, a gente tem que dedicar a nossa vida ao Senhor, pedir para que Deus fortaleça a nossa fé, porque só Ele que pode trazer o consolo aos nossos corações, mesmo quando a gente não tem vontade de louvar. Eu acho que todo mundo tem problema. Tem problemas maiores, problemas menores, mas é quando a gente tem problema que a gente tem que dobrar o joelho e louvar ao Senhor. Então, todos os dias quero louvar, tem que ser uma verdade na nossa vida. A gente tem que louvar o nome do Senhor diante das alegrias, diante das dificuldades, diante dos problemas, porque só Ele pode trazer o consolo, a paz aos nossos corações. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
acabamos de cantar, firmado estarei, sempre te amarei. Que nós possamos estar sempre firmes no Senhor, né? Porque hoje as pessoas estão se desviando. Pessoas que já tinham aceitado a Jesus, que já tinham se batizado e estão se desviando dos caminhos do Senhor. E a gente tem que orar por essas pessoas, porque eu acho que o inimigo é mais forte. Porque as pessoas que não são dele, ele quer acabar. Então a gente tem que orar bastante. Então a gente tem que estar sempre firme no Senhor. Porque um dia o Senhor morreu naquela cruz. Ele derramou o seu sangue por amor a nós, para trazer salvação. E se essas pessoas não receberem, elas vão morrer. Eu acho que a gente não quer que os nossos amados, amigos, parentes, gente querida morram. A gente quer que eles subam na glória com a gente, né? Essa é a nossa vontade. E essa música fala: por amor vieste aqui. Por amor ele veio aqui. E nós, o que nós estamos fazendo por amor a ele? O que nós temos feito por amor ao Senhor? Será que nós temos dedicado todos os nossos tempos, nosso tempo para Ele? Será que a gente tem buscado o Senhor em primeiro lugar na nossa vida? Vamos pensar, quando a gente estiver cantando essa música, qual o tempo que eu tenho dado para o Senhor? Qual o tempo que você tem dado para o Senhor? Por amor vieste aqui.
nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque um dia tu entregaste a tua vida, Senhor, por nós, Pai. Sendo pecadores, tu trouxeste a salvação, Senhor. Por isso eu te peço que nessa noite, Senhor, tenha alguém aqui que esteja com o coração, Senhor, meio aflito, meio triste, ou então, Senhor, está longe dos teus caminhos, Senhor. Que nessa noite ele possa sentir a tua presença, Pai. Que nessa noite ele possa sair daqui, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Que ele possa ser movido, Senhor, através da tua palavra, através, Senhor, das canções, dessa cantata maravilhosa, Senhor. Que tu possa preencher os corações de cada um aqui nessa noite. Esse, Senhor, é o nosso desejo. Amém. Eu não sei quantos de vocês vivem o sentimento do Natal e de que forma. Eu confesso que tenho alguns amigos que ao longo da minha vida me surpreenderam dizendo que uma das datas mais deprimentes que ele vivia no seu ano era a época de Natal. Porque não se sentiam bem, porque sentiam falsidade, porque viam tristezas em seus corações por uma festa que eles não compreendiam. E eu sempre questionei a eles, mas qual é o sentido do Natal para você? A resposta é a mesma de sempre. Confraternização com pessoas, com amigos, momento de agradecer os presentes, festas, comida, fartura, às vezes um ano que não foi tão bom e a esperança de um ano que venha melhor, porque o Natal de alguma forma também está muito próximo da virada do ano e essa associação é inevitável. E isso é triste, porque na verdade as pessoas estão associando o Natal a coisas erradas. O Natal é simples, assim como foi simples o nascimento de Jesus Cristo. É simples, é o nascimento de um homem, Deus feito homem, para que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, num plano que Deus trabalhou para a humanidade, a alegria pudesse estar nos corações de todos nós. Essa é a mensagem de Natal. Desde que eu me conheço por gente, eu celebro o Natal todos os anos. Já celebrei, estou celebrando meu 40º Natal. E todos os anos eu me alegro por estar vivendo o Natal. Me alegro porque conheci Jesus Cristo e conheci através da minha família e conheci esse sentido de Natal. Eu não sei qual é o sentimento que está no seu coração nesta noite, aqui conosco, nos ouvindo, você pela internet, nos acompanhando ao vivo. Mas o Natal que nós vamos celebrar agora é o Natal em que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, a luz do mundo em trevas. Enquanto estivermos celebrando pessoas, confraternizando pessoas, as frustrações e a falsidade pode estar ali sim, infelizmente.
Mas enquanto nós estivermos com os nossos olhos voltados para Deus e na esperança da salvação em Cristo Jesus, que veio como menino naquela noite de Belém, então sim, aí será Natal no seu coração também. Nós vamos ouvir o coro Ebenezer, que estará trazendo esta mensagem de esperança, de salvação, a luz que veio ao mundo em trevas. Vez, há muito tempo atrás, quando o mundo parecia tropeçar, perdido, na noite escura de sua plenitude, Deus enviou uma luz ao centro de sua criação. Ele não enviou um gigante, mas uma criança. Não enviou um guerreiro, mas um frágil bebê, àqueles que o acusariam e o matariam. Deus enviou o mais precioso de todos os presentes, seu próprio Filho. Anjos imortais, camponeses e reis juntaram-se naquela noite para contemplar e honrar sua chegada com canções de louvor e tesouros terrestres. Se os homens entenderam o que acontecia naquela noite, não sabemos. Talvez José e Maria, ao redor daquele berço, soubessem a verdade. Verdade que um dia o mundo inteiro saberia. Aquele bebê era muito mais que uma criança indefesa. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Deixe brincar, pois veio
Natal chega em nossos corações a cada ano, como se esperássemos a visita de um velho amigo que não vemos há muito tempo. Com nossos sentimentos despertados e nossos espíritos cheios de alegria, contemplamos a chegada da época mais esperada do ano. É um tempo de lembranças, quando olhamos vídeos e fotos antigas. É um tempo de alegria, reacendendo a nossa esperança pelo futuro. Tempo para a família e os amigos. Tempo de achar em nossos olhos de criança a verdadeira inocência desta época, porque é Natal. Dos amigos nós lembramos com presentes e cartões. Felizes em família entoamos as canções que nos falam do bebê da manjedoura que nasceu. É Natal, nosso ser se alegra, a nossa esperança chegou. É Natal, corações ansiosos. O amor e o perdão esperam de nós. Que presentes e surpresas nós ganhamos no Natal. Nossa fé se aquece com a luz de um dia especial. A criança santa de Belém que veio do São Paulo. É Natal, nosso ser se alegra, a nossa esperança chegou. É Natal, corações ansiosos. O amor e o perdão esperam de nós. Se já chegou, o amor e o perdão esperam de nós. É Natal, o amor e o perdão. Sim, o amor e o perdão esperam de Mais que por visões e mais que por sons, nós ansiamos pelo espírito do Natal, um espírito de alegria que toca mais fundo no coração que algumas velhas tradições. E ao encontrarmos esse verdadeiro espírito, temos que guiar nos nossos corações aquela silenciosa noite em Belém, quando alguns puderam ver, tocar e adorar a presença do amor de Deus nascido em pessoa. José era um trabalhador simples, um homem comum, como qualquer um de nós, lutava diariamente com seus problemas e dúvidas. O que ele sabia sobre milagres? Pois é, mesmo assim, ele teve que segurar forte em seus braços o filho recém-nascido de Deus, seu próprio filho. Bem, meu filho,
acho que posso te chamar assim, pois Deus me escolheu para ser teu pai neste mundo. Chegou a hora de eu te dar um nome, pois um anjo me disse que tu serás chamado Pequeno Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Gostas desses nomes? Bem, esses são os nomes que Deus escolheu, e quem sou eu para discutir ou duvidar do próprio Deus? Parecem nomes muito grandes para um menino tão pequeno. Deus conosco. Não sei ao certo o que isso significa. Tudo o que sei é que de alguma maneira fui escolhido para ser teu pai. Não, mas não te preocupes, não será tão ruim. Eu darei o meu melhor. Cuidarei bem de ti e te ensinarei muitas coisas. Mas sinto que me ensinarás muito mais. E quando o tempo chegar e fores, sentirei tua falta. Mas enquanto esse dia não chegar, cuidarei de ti e te protegerei com todas as minhas forças. Mas por enquanto, pequeno Jesus, és apenas o meu bebê. O chamam, profeta rei, menino que dorme, estou a velar. Sou um sábio, entender, respostas eu preciso. Sou carpinteiro, ensinarei as coisas que sei, como devo ensinar. Quanto aos mistérios do Filho de Deus, difíceis são e Tu és meu filho, Rei dos Reis, estrela d'alva, o grande eu sou da criança que chamo assim. Assim como José, outras pessoas que estavam junto ao berço de Jesus tinham sido guiadas pela luz de Deus. José e Maria, os pastores, os reis magos, todos
todos tiveram suas dúvidas sanadas pelo Pai, quando um caminho de luz foi aberto em suas vidas para que contemplassem o milagre do nascimento de Cristo. Seguimos até o lugar do caminho de luz. Deus abre o caminho de luz. No deserto Ele abre o caminho pra nós. As trevas da noite vai iluminar, pois Cristo é o caminho de luz. Esses instantes vimos também, viemos de longe pra o adorar. No escuro da noite seguimos a luz, adoramos o Rei. Abre o caminho de luz. Ele abre o caminho pra nós. As trevas da noite vai iluminar, pois Cristo é o caminho de luz. E todos nós seguimos a luz. Ela há de nos guiar, e a escura treva vai iluminar, pois nos guia essa luz. Abre o caminho de luz. Ele abre o caminho pra nós. As trevas da noite vai iluminar, pois Cristo é o caminho. Deus abre o caminho de luz. Abre o caminho de luz. Ele abre o caminho pra nós. As trevas da noite vai iluminar, pois Cristo é o caminho de luz. Pois Cristo é o caminho de luz. Pois Cristo é o caminho. Para muitos de nós, Deus já abriu um caminho de luz. É exatamente nesta época do ano que percebemos como Deus tem nos conduzido na jornada da vida para sermos o que somos hoje. Porém, não podemos nos esquecer, principalmente nesta época, de incontáveis pessoas ao nosso redor que ainda se sentem na escuridão, quebradas em dor. Nós vivemos num mundo que está na escuridão, onde os nossos corações estão presos na amargura. O desemprego cresce, as famílias são rasgadas por separação
e a morte de pessoas queridas estão em nossos pensamentos. Porém, tudo o que precisamos fazer é olhar em volta. Verdadeiramente, dê uma olhada ao seu redor e perceberá que todos nós precisamos diariamente buscar a Cristo. Pelas ruas posso ver sofrimento e solidão, muita gente a vagar sem ter direção. Sempre em aflição, clamor que só Jesus ouve com amor. Busquem a Jesus. Coração.
Este momento está logo no fim. O coral aqui essa noite tem mais uma música só para apresentar. E logo a gente vai se despedir, vai cada um voltar para sua casa. E amanhã ainda estamos em 2014. Temos tarefas a cumprir no nosso dia a dia. Mas a mensagem, dentre todas que você ouviu aqui essa noite, nós queremos que você ainda reflita um pouco mais sobre o sentido do Natal. Quando ouvimos, até como cristãos mesmos, da palavra Natal, imaginamos uma cena assim, simples, uma criança frágil, uma manjedoura, enquanto que, na verdade, eu quero que você refletisse comigo que isso vai muito além. Essa cena representa algo muito maior. Não sei se você parou para pensar, mas na verdade ela representa o primeiro elo, a primeira ligação entre céu e terra, entre Deus e o homem, de forma definitiva. Deus, em sua infinita grandiosidade, majestade, Ele abriu mão daquilo que Ele tinha de mais precioso e nos deu. E Ele cumpriria, dali a alguns anos, uma missão fantástica, incrível, a história mais incrível que pelo menos eu conheço na minha vida. E amados, o Natal, ele não se resume somente às luzes que vemos espalhadas pela cidade. Que você entenda que essa noite, a única, verdadeira e eterna luz é esta que se chama Jesus. Imagine comigo a vida daqueles magos daquele distante Oriente, como tiveram suas vidas transformadas, mudadas, a partir do momento que sentiram, poxa, nasceu alguém na cidade de Belém, e essa pessoa não é comum. Eles estavam falando do Filho de Deus. Eles tiveram um encontro com Deus. Eles tiveram, já naquele momento, Jesus no seu nascimento, já não conseguia esconder, tamanha era sua soberania e divindade, já transformou a vida daquelas pessoas. Em sonho, Deus os avisou para que eles levantassem dali e tomassem outro rumo na hora de voltar para casa. Já tiveram suas vidas transformadas. E o Natal nada mais é do que isso, um convite de Deus a você, para que também venha. Ele diz o seguinte: venham ver o meu filho, este aqui, ele é capaz de mudar também a sua vida, mas somente se você quiser e permitir. A nossa oração, a nossa mensagem é que essa noite você entenda este propósito de Deus no Natal, o nascimento de Jesus, o seu único filho, como Salvador, numa missão, como eu disse, fantástica, incrível, única, que até hoje nós colhemos o fruto e colheremos por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida essa noite. Amém.
João capítulo 1, versículo 12 diz assim: aos que creram e aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Natal é esta mensagem. Jesus veio porque nos amou. Jesus veio para salvar o mundo. E todos aqueles que entendem e precisam de Cristo Jesus e dizem que recebem a Jesus e creem nele, estes são salvos por Cristo Jesus. Assim começa um novo relacionamento, assim como um dia Jesus começou um novo relacionamento com a humanidade. E começou ali pequenininho, e foi crescendo, e foi desenvolvendo-se, e foi chegando-se até a humanidade de uma forma ainda mais profunda, chegando-se até o homem com as suas bênçãos, com o seu amor, com a sua misericórdia, finalizando com o plano final da redenção, a sua morte e a sua ressurreição. Assim como esse plano foi acontecendo na vida de Cristo para a humanidade, assim também esse novo nascimento acontece nas nossas vidas. Quando decidimos, quando nos entregamos e quando oramos e dizemos: Senhor, aceita-nos. Senhor, faça com que Cristo nasça também no meu coração. Que haja um Natal não só para ser celebrado dia 25 de dezembro, mas que haja um Natal para ser celebrado por toda a eternidade nos nossos corações. Vamos orar por isso? Ore ao Senhor neste momento, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Ore ao Senhor para que o Natal de Cristo esteja presente na sua vida, para que o Natal de Cristo esteja na sua família, na humanidade. Quantas vidas estão perdidas no crime, nas drogas, na violência, no desespero, nas aflições, na falta de esperança, mas Cristo veio para todos os que crerem, que o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Receba Cristo nesta noite, diga para Ele, para que Ele nasça no seu coração e desenvolva todo o plano completo dEle na sua vida. Ore comigo agora, ore pelos seus familiares. Senhor Deus, graças a Ti por essa luz que chegou até nós. Essa luz, ó Deus, que com essas músicas exaltamos a Cristo Jesus e podemos dizer o verdadeiro sentido do Natal. Podemos expressar com todo o nosso ser, com toda a nossa emoção, o quanto isso é bom para as nossas vidas e para a humanidade. Queremos que esta mensagem chegue a muitas e muitas vidas. Queremos cantar no nosso coração que nós devemos buscar a Jesus. E queremos cantar como coral para todas as pessoas: busquem a Jesus, sejam encontrados pela luz eterna. Nós queremos que essa luz esteja em todos os nossos corações. Alcança-nos nesta noite, aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, aqueles que se declaram pecadores e que precisam da salvação de Cristo Jesus. A todos estes, ó Deus, derrama do Teu amor, com o poder do sangue de Cristo Jesus. Traga purificação, traga um novo nascimento e um novo relacionamento através de Cristo Jesus com o Senhor. Que haja salvação nesta noite, alcança as vidas. Obrigado pelo Natal de Cristo Jesus, obrigado pelas grandes bênçãos do Senhor. Obrigado pela nossa igreja, por todos que estavam aqui e nos acompanharam. Obrigado pelo coro Ebenezer que cantou o Natal de Cristo Jesus, que cantou que Ele é essa luz que nunca se apagará. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, abençoe a nossa semana, abençoa o nosso compromisso com o Senhor. Derrama do Teu amor sobre as nossas vidas. Oramos com fé e assim encerramos este culto com alegria e exaltando o nosso Salvador Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. E Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos ouvir mais uma vez a última música interpretada pelo coro e assim estaremos nos despedindo neste culto. Que Deus os abençoe, os guarde e os conduza nesta mais uma semana. Estou muito feliz de poder louvar ao Senhor com aquele dom que o Senhor nos deu, que é a música. Eu quero agradecer muito às crianças. Parabéns, vocês foram 10. Eu vou contar sempre com vocês. Muito obrigada, tá? Por tudo que vocês fizeram aqui.
para alegrar também o coração de Jesus, tá? E aos coristas, muito obrigada. Igreja, obrigada, gente. Desculpe alguma coisa, mas com amor nós fizemos esse trabalho para o Senhor. Obrigada. Leva pra casa de lembrança.